Sejam bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, o canal que chapa no teu peito tudo sobre Mundial de Clubes. Então vai, velho, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha em seus grupos de WhatsApp. Porque aqui, velho, é um canal exclusivo de Mundial de Clubes. Aqui a gente foca no caneco principal. Adianta o time da Champions, lá o time europeu, ganhar a Champions e não ganhar o Mundial? Não adianta, meu irmão. E o que a gente mais espera durante o ano? O jogo, a final do Mundial de Clubes, sempre com o nosso time aqui da América do Sul enfrentando um time europeu. Tá entendendo? Porque é legal, cara, esse embate entre clubes de continentes diferentes. É legal esse embate que acontece entre América do Sul e Europa para saber quem que é o melhor time do mundo. Apesar de que às vezes uma Ásia, um time africano aí, um time da América do Norte aí também chega na final do Mundial, né? Mas enfim, qual que é o tema de hoje? A dominância dos clubes europeus frente aos clubes da América do Sul no Mundial de Clubes. Pessoal, fiz um levantamento e um estudo para tentar entender por que os clubes europeus hoje dominam tanto o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, né, eu já expliquei para vocês em outros vídeos, ele teve vários formatos ao longo da sua história. Primeiro proto-formato foi lá em 51, que o Palmeiras foi campeão mundial. Esse é um assunto para outro vídeo, tá junto com o vídeo do Corinthians, pois a gente vai discutir sobre isso. Mas a FIFA realmente chancelou o Mundial de Clubes a partir de 1960. Então nós temos, desde 1960 até o ano de hoje, 2024, nós tivemos 62 títulos disputados. Não estou contando o final desse ano. E eu fiz um levantamento. Desses 62 títulos disputados, 37 títulos estão com a Europa. Foram títulos da UEFA. E 25 da Conmebol. Para melhor dizer, separando aí entre países, nós temos a Espanha, até por conta do Real Madrid e Barcelona, né? Com 12 títulos, seguido do Brasil, Argentina e Uruguai com 9 títulos, tá? A Inglaterra com 5, a Alemanha com 5, Holanda com 3, Portugal com 2, Paraguai com 1 e Sérvia com 1. Então tá 37-25. Mas esse placar desigual nem sempre foi assim. Por quê? Lá em 1960, eu dividi aqui todos os títulos, e no primeiro formato ali do Mundial até 79, que era um jogo de ida e jogo de volta, até 1979 o placar estava 10-8 para Conmebol. Tava 10 títulos para América do Sul e 8 títulos para Europa. Na segunda etapa, ali a hora que a Toyota começa a sediar, ali começa a patrocinar o Mundial de Clubes, que os jogos eram um jogo em formato único no Japão, a América do Sul passeou, galera. E eu vivi o final disso, quando eu comecei a assistir os meus primeiros mundiais no início da década de 90. Só para vocês terem uma ideia, de 1980 até 1984 foram 5 títulos, e se você contar os dois títulos anteriores, que foi ali em 1977 e 1979, a Conmebol, América do Sul, ganhou 7 títulos seguidos, tá, pessoal? 7 títulos seguidos. Em 1984, a Conmebol possuía 15 títulos do Mundial de Clubes, pasmem, e a UEFA 8 títulos, ou seja, uma diferença de 7 títulos. Até 84. Depois a UEFA vem brigando. E aí, em 1994, assim, após o Vélez ganhar, que começa uma, digamos assim, uma reação da UEFA, tá? Grave, 1994 ou 1995, com o Ajax ganhando do Grêmio. Por quê? Porque depois foram 5 títulos seguidos da Europa. Foi com o Ajax em 95, em 96 foi o título da Juventus, em 97 o Cruzeiro perdendo pro Dortmund, em 98 o Vasco perdendo pro Real Madrid, em 99 meu Palmeiras perdendo pro Manchester United. Em 2000 o Boca vai e ganha, mas olha como que o placar já estava em 2000. A Europa já tinha dado uma colada na década de 90. Nos anos 2000, após o Boca ganhar, estava 21-18. No final da Toyota, que foi o último título do Porto em cima do Once Caldas, em 2004, como que estava o placar? 22 para Conmebol, 21 para Europa. Na transição do formato do Mundial de Clubes que nós conhecemos aí nos últimos anos, nos últimos 19 títulos, né, com 7 times, o placar já tinha sido apertado. E aí depois, nós podemos observar aqui que de 2005 até 2023, os dias de hoje, 3 títulos pertencem à América do Sul e 16 títulos pertencem à Europa. Nas duas primeiras décadas, Europa e América do Sul, até a década de 80, estavam pau a pau. Na década de 80, Conmebol, a América do Sul começa a passear em cima da Europa. Na década de 90, até um pouco meados ali no final da Toyota de 2004, a Europa fica por um título apenas atrás da América do Sul. E depois de 2005 nós tomamos uma lavada.
A que eu atribuo isso, né? Como vocês podem ver ali, os únicos 3 títulos, né, depois a partir do Mundial de 2005 foram do São Paulo em 2005 em cima do Liverpool, do Inter Nacional em cima do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho em 2006 e do Corinthians em 2012. Os 3 jogos os brasileiros passaram perrengue. O que eu quero dizer com isso? Se você for analisar, por exemplo, o Santos de Pelé ganhando o Mundial, se você for analisar os times argentinos ganhando os Mundiais na década de 80, na década de 60 e 70, Independiente, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Peñarol, que dominaram, tá ligado? São trimundiais. Os jogos eles eram muito mais pau a pau. Até o São Paulo, que bateu o Barcelona em 92 e o São Paulo que bateu o Milan em 93, você via que dava muito mais jogo. Eu só fui ver um jogo assim, realmente, assim, de um clube brasileiro dominando um clube europeu, dominando. Nunca mais. Alguns clubes brasileiros e sul-americanos fizeram frente a alguns times, como por exemplo, Palmeiras fez um jogo muito acirrado com o Manchester em 99, Vasco com o Real Madrid em 98. Podemos dizer dos títulos do Boca na era 2000, mas depois, meu irmão, a Europa dominou. E aí ela ficou com 12 títulos nos dias de hoje, a mais do que os clubes no Mundial. E o que eu atribuo a isso? Se nós separarmos o plantel dos clubes da América do Sul até meados da década de 90, grande parte dos jogadores pertenciam às suas seleções nacionais. O que eu quero dizer com isso? Que na década de 90 houve a famosa inversão do capital futebolístico. Os times europeus, até por conta da mudança de algumas regras com relação à contratação de jogadores brasileiros, jogadores sul-americanos, estrangeiros para os clubes europeus, aumentou. Então o poder econômico europeu na década de 90 começou a atrair esses jogadores. Por exemplo, o Santos de Pelé, nós sabemos que, por exemplo, Pelé fazia parte da seleção brasileira. Seleção brasileira que ganhou a Copa de 1970, todos os jogadores jogavam em clubes brasileiros. Sócrates, Corinthians, Pelé, Santos, Gerson, São Paulo e por aí vai. Na década de 90, o São Paulo, por exemplo, que bateu o Barcelona, você também tinha grande base da seleção brasileira que veio a ser campeão em 94. Digo, Palinha, Raí, Miller, Cafu, Leonardo. Então você tinha jogadores que faziam parte da seleção brasileira e que estavam jogando nos nossos clubes nacionais. E o que acontece daí? Na década de 90 e nos anos 2000. Esses jogadores eles não ficavam mais no Brasil. Eles começavam a ir novos, como por exemplo o Ronaldo Fenômeno, como por exemplo o Rivaldo indo pro Barcelona, como por exemplo o Kaká já saindo do São Paulo e já indo pro Milan. Então os clubes brasileiros não conseguiram manter financeiramente os jogadores do alto escalão do futebol brasileiro. É notório que até ali o início da década de 90, os clubes brasileiros eles tinham na sua base, no seu plantel, jogadores de nível internacional que compõem as seleções nacionais. E depois não, né? Por exemplo, o Ronaldo que ganha em 2002, vamos ver os jogadores que jogavam, por exemplo, no Brasil de 2002 que ganhou a Copa do Mundo. Ronaldo Fenômeno na Internacional. Ronaldinho Gaúcho no Lyon, depois foi pro Barcelona. Nós tínhamos Rivaldo que estava no Barcelona. Então você pode repare que o poder econômico é um dos grandes motivos que os clubes hoje sul-americanos não conseguem fazer frente. Porque os jogadores, até os brasileiros, os argentinos, os jogadores uruguaios e jogadores de outros continentes, os melhores estão na Europa. Então, por isso que esse placar ficou tão desigual a partir de 2005. E se a gente contar a partir de 1995, 24 títulos conquistados por europeus e apenas 5 títulos conquistados por clubes sul-americanos, de 29 títulos. Então vocês veem que realmente, você olhando para as seleções nacionais, você vê um reflexo disso. E qual que é a minha opinião com relação ao futuro, né? Não é muito bom. Enquanto os clubes brasileiros não tiveram poder econômico para, por exemplo, igual segurar o Neymar, igual o Santos segurou o Neymar ali, 2011, 2012. Apesar de ter tomado um pau do Barcelona ali na final do Mundial. Mas enquanto os jogadores do primeiro escalão, craques, não permaneceram nos seus clubes, como por exemplo o Endrick. Se Endrick permanece no Palmeiras pro Super Mundial, poderia fazer uma grande diferença, mas já está no Real Madrid. Mas essa dominância do clube europeu, principalmente depois ali do final da década de 90 e principalmente no Mundial de Clubes, mostra realmente poder econômico, incapacidade dos clubes brasileiros de segurar os seus craques aqui no futebol brasileiro. Qual que é, assim, o futuro em termos de competitividade, pelo menos no futebol? Apesar do Brasil não ter ganhado muitos títulos a partir de 2005, ter ganhado só 3, né, com Corinthians, Inter e São Paulo, eu vi uma tímida reação dos times brasileiros, não vou falar nem dos sul-americanos, dos times brasileiros no Mundial. E até eu posso dizer de um time asiático. Eu voltei a ver depois de 2005 um time fazendo frente para um time europeu mesmo sem ter ganhado o Mundial. Com o Kashima Antlers de 2016 em cima do Real Madrid, que levou o jogo para prorrogação empatado. Com o Flamengo, que jogou frente a frente com o Liverpool em 2019, sem sombra de dúvida. Com o Palmeiras segurando, mas levando o jogo para prorrogação contra o Chelsea em 2001 e tomando aquele gol no final. E por incrível que pareça, o Al Hilal me surpreendeu, sendo até o jogo contra o Real Madrid na final de 2022, é um time que fez 3 gols no Real Madrid, um jogo 5-3 pro Real Madrid, mostrando que a zaga do Real Madrid
O Al Hilal conseguiu penetrar 3 vezes, o que não é comum com o time europeu, mostrando que sim, um clube sul-americano poderia fazer frente, pode fazer frente. E eu acredito que isso vai ser um reflexo, talvez não da Intercontinental agora, mas eu devo ver essa timidez se transformando em resultados, principalmente agora no Super Mundial, em que você tem times fortes também na Ásia, como os times da Arábia, como você tem times africanos que já chegaram em final do Mundial de Clubes. O Super Mundial vai dar um pouco mais de espaço a times sul-americanos reagirem. Para ganhar título? Não, mas pelo menos para fazer frente a esse futebol. Mas eu espero que tanto a Intercontinental nesse final do ano que o Super Mundial nos traga grandes exibições e que os times sul-americanos eles tentem se reinventar frente a não segurar os jogadores aqui, mandar os jogadores pro exterior, né? Muito cedo, tentem se segurar para tentar fazer frente. É difícil? É quase que impossível hoje em dia. Mas se isso não mudar, eu não vejo uma reação do futebol sul-americano para os próximos 10, 20 anos. O que torna melhor ainda a final do Mundial, tendo um clube menos poderoso enfrentando um clube mais poderoso, tendo que ganhar na unha, meu irmão, tendo que ganhar com futebol. Beleza, pessoal? Foi só uma análise para vocês. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Porque aqui, velho, é o Mundial de Clubes no peito. Eu chapo no teu peito tudo sobre o Mundial de Clubes. Até a próxima.